Confinados em casa e amedrontados. Assim estavam os discípulos de Jesus nos dias que sucederam a sua crucificação. Foram dias extremamente terríveis. O seu mestre fora traído, entregue às autoridades, punido severamente, julgado injustamente e morto no Calvário. É neste momento de profunda tristeza que Jesus aparece entre eles e diz: paz seja convosco. É com esta paz que excede todo o entendimento que eu quero saudá-los, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana da Aliança. Falar da crucificação, uma punição estabelecida pelo Império Romano para malfeitores e transgressores da lei, executada com extrema violência e com requintes de crueldade, uma morte dolorosa, lenta e sangrenta, humilhante, deveria nos levar a pedir que tirassem as crianças da sala para falar de algo tão violento. Entretanto, o que para o judeu era motivo de escândalo, para o descrente, loucura, o apóstolo Paulo diz que para nós é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A rude cruz se erigiu. Dela um dia fugiu como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo a mensagem da cruz. Dela vem graça e luz para a nossa santificação. Então as crianças devem ficar na sala e devem ouvir, compreender e crer nesta maravilhosa mensagem da morte de Cristo na cruz. E nesse dia nós queremos falar a respeito das últimas palavras proferidas por Jesus no Calvário. Essas palavras foram registradas pelo evangelista Lucas, que no capítulo 23, verso 46, assim escreve: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Jesus deu seu último suspiro e morreu. Lucas, o médico, registra a morte do autor da vida. O Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Naquela cruz estava o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, sendo morto pelos nossos pecados. Lucas então registra que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi morto para nos trazer vida. Quando Lucas registra essas palavras, ele fala que Jesus clamou em alta voz, olhando para os céus, dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Inicialmente Jesus utiliza desta palavra que demonstra a relação que ele tem com o Deus eterno todo-poderoso. Ele é o Filho unigênito do Pai, conforme registrou João no seu Evangelho, do qual nós vimos a sua glória quando ele habitou entre nós. O próprio Jesus, conversando com Nicodemos, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus afirmou em muitos momentos no seu ministério: eu e o Pai somos um. E também demonstrou todo o relacionamento que ele mantinha com o Pai, de perfeita obediência, de perfeito temor, de plena comunhão. Em todos os momentos Jesus dirigia-se ao Pai em oração. Quando Lázaro morreu, ele ora para os céus dizendo: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. E dessa maneira Jesus revela que em todo momento ele tinha esta comunhão com o Pai. Em outro momento, quando já estava no Getsemane, passando por um momento de profunda angústia, suando gotas de sangue, Jesus ora dizendo: Abba, Pai, Pai querido, afasta de mim este cálice, mas não faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus, ao pronunciar esta palavra, chamando-o de Pai, revela que ele estava ali exatamente porque veio em mandado do seu Pai. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. Ele já dissera isso aos seus discípulos: eu vim para cumprir exatamente aquilo que o Pai me ordenou. Era para o Filho de Deus, aquele que, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou da sua glória. Ele assumiu a forma de homem,
foi reconhecido em figura humana e ele foi obediente até a morte. E ali estava Jesus naquela cruz para cumprir o mandato do seu Pai. E quando Jesus assim se expressa, Pai, ele está falando que ele tem plena confiança, perfeita obediência ao seu Pai. Em seguida, Lucas diz que Jesus citou um texto que nós encontramos no livro dos Salmos, escrito por Davi, no Salmo número 31, Davi passando por um momento de profunda aflição, cercado pelos seus inimigos, em opróbrio, ele diz: eu entrego em tuas mãos a minha vida. Aquelas palavras de Davi procuravam expressar a sua total e plena confiança, a sua entrega completa ao Deus que cuidava da sua vida, ao Deus que o conduzia, ainda que pelo vale da sombra da morte, fazendo com que ele não temesse mal nenhum. E João Calvino, a respeito deste salmo, ele comenta dizendo: todos quantos se lançam nas mãos de Deus e se confiam à sua proteção, não só o constituem o árbitro da vida e da morte, mas também serenamente dependem dela para a sua proteção em meio a todos os perigos que porventura enfrentem. Então Jesus na cruz cita um salmo que fala de confiança e entrega. Jesus estava ali para entregar a sua vida como oferta, como libação, como sacrifício para a propiciação dos nossos pecados. Jesus dissera: a minha vida eu a dou, voluntariamente a dou. Sou capaz de dá-la e de reassumi-la. Este mandato recebi do meu Pai. E Jesus está exatamente cumprindo este mandato, entregando a sua vida voluntariamente. Ele está colocando-se em perfeita comunhão, com confiança àquele que é o árbitro da vida e da morte. Quando Jesus fala: receba em tuas mãos o meu Espírito, Jesus está dizendo exatamente que ele está agora cumprindo o perfeito mandato do Pai de entregar a própria vida, de tomar aquele cálice que nenhum de nós poderia beber. Jesus está dando a sua vida para morrer. Foi para isso que ele veio. Jesus disse: eu vim do Pai e volto para o Pai. Mas também, além de expressar esta entrega voluntária, Jesus define a sua plena confiança de que Deus, que o designara para a morte, também o ressuscitaria entre os mortos. Em determinado momento do seu ministério, Jesus estava conversando e falou, apontando para o templo de Jerusalém: eu derrubarei esse templo em 3 dias e o reconstruirei. Os homens ficaram indignados porque era impossível para alguém destruir aquele templo e reconstruí-lo em tão pouco tempo. Mas Jesus não estava falando daquele prédio, estava falando do próprio corpo. Jesus sabia que seria morto, mas também Jesus sabia que seria ressuscitado dentre os mortos pelo seu Pai. E quando Jesus fala que entrega a Ele o seu Espírito, Jesus está expressando essa perfeita confiança, completa entrega aos propósitos eternos e soberanos do Pai. O que nós aprendemos com essas palavras, meus queridos irmãos? Nós aprendemos primeiramente que nós fomos feitos em Cristo, filhos de Deus. E agora, por causa da sua morte, nós somos reconhecidos e chamados filhos de Deus. Quando Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus. O autor do Evangelho de João diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós agora somos apresentados ao Pai. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, disse Jesus, senão por mim. E agora, por meio da sua morte, pelo novo e vivo caminho, nós somos conduzidos por Ele e colocados na presença de Deus, chamando-o de Pai. Ele também é o nosso Pai. Desta forma, devemos conduzir a nossa vida em plena comunhão com Ele, dirigindo a Ele as nossas orações, as nossas petições, e também obedecendo o seu mandato, obedecendo a sua vontade, cumprindo-a em nossos dias. Este Pai tem para nós uma vontade perfeita. A sua vontade é boa, ela é agradável. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Então nós devemos aprender a chamá-lo de Pai, a viver nesta plena confiança e total dependência.
Ele é o nosso Pai. Em segundo lugar, semelhantemente a Jesus, nós devemos confiar plenamente nesse Deus, entregando a nossa vida a Ele e descansando nos seus eternos e soberanos propósitos. Ele é o árbitro da vida e da morte. Façamos também como salmista e aprendamos com Jesus a entregar serenamente a nossa vida para depender totalmente dele, da sua proteção em meio a todos os perigos que porventura nós venhamos enfrentar. Estamos passando dias de perigo. E hoje, quando nós até mesmo somos impedidos de nos reunir na igreja para celebrarmos a Páscoa, a verdadeira Páscoa, a morte de Cristo, nós estamos agora aprendendo que devemos confiar e descansar nos propósitos de Deus, entregando-nos a Ele, confiando nele. Esse episódio da morte de Jesus me leva a relembrar da história de Abraão e do seu filho Isaque. O filho da promessa tão esperado agora foi solicitado por Deus a Abraão para que fosse oferecido no monte como sacrifício. Abraão prontamente obedeceu. Pegou seu filho, preparou todos os componentes do sacrifício e foi subindo aquele monte. Isaque foi percebendo que faltava alguma coisa ali. Havia o cutelo, a corda, mas onde estava o cordeiro? E serenamente Abraão subia aquele monte dizendo: Deus providenciará. E pronta obediência, o pai conduziu o seu filho para aquele sacrifício. Pegou Isaque, o colocou naquela tábua, o amarrou, tomou do seu cutelo e já estava a ponto de executá-lo quando o anjo o interrompeu. Então ele olhou ao lado e estava um cordeiro preso entre os arbustos. Ele tira Isaque, pega o cordeiro, substitui pelo seu filho naquele madeiro e então executa aquele cordeiro. E naquele monte, Abraão diz: Jeová Jireh, Deus proverá. E Abraão diz: Deus providenciou para si o cordeiro. Esta relação de pai e filho, entre o pai que conduz o seu próprio filho para a morte, mas ali ele é impedido de fazê-lo, porque ele não poderia suportar, nem ele como pai, muito menos Isaque como sacrifício, a ira de Deus e a morte pelo pecado. Mas Deus providenciou para si o cordeiro. João diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus nos deu o próprio filho e o conduziu para aquele altar. Foi o Pai quem o mandou para aquela cruz. E ali naquela cruz, Jesus, olhando para Abraão, para Isaque, para mim e para você, está dizendo: Pai, recebe o meu espírito. E o Pai então executa o próprio filho, para que através da morte do seu filho nós tivéssemos vida e vida eterna. Façamos isto. Criemos e confiemos nesta palavra. Descansemos no braço do Pai. Confiemos nos seus propósitos. E eu quero finalizar dizendo que esta é a vitória da conquista de Jesus naquela cruz. A sua morte nos fez mais do que vencedores. Que Deus o abençoe, querido irmão. E que hoje, quando nós estamos confinados em casa e amedrontados, nós nos lembremos da presença e das palavras de Jesus que dizem para nós: paz seja convosco. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Amém.